O Irã está nos noticiários do mundo inteiro. Conflitos constantes, ameaças nucleares, alianças obscuras. Mas o que poucos sabem é que a trajetória dessa nação milenar já foi escrita há milhares de anos. E não em qualquer lugar. Mas nas páginas da Bíblia, sim, o Irã tem um papel profético, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas você não o encontrará com esse nome moderno. Nas Escrituras Sagradas, ele aparece como a antiga Pérsia. E seu destino não é apenas citado. Ele é profetizado com detalhes impressionantes. Hoje, vamos revelar o verdadeiro papel do Irã no plano divino desde sua origem, passando pela redenção de Israel até seu envolvimento no conflito final dos tempos. A temida guerra de Gog e Magog está pronto para descobrir como um dos países mais controversos da atualidade está. Na verdade, seguindo um roteiro escrito há mais de 2.500 anos, tudo começa logo após o dilúvio, quando Noé e seus filhos se tornam os novos patriarcas das nações. Entre os descendentes de Jafé e Sem surgem dois nomes cruciais: Madei e Elão. Madei é o ancestral dos Medos, um povo montanhês, duro e guerreiro que se estabeleceu no norte da região que hoje chamamos de Irã. Já Elão deu origem aos Elamitas, que ocuparam as férteis planícies ao sudoeste, próximas ao Golfo Pérsico. Juntos, esses dois povos dariam origem ao Império Persa, menos uma potência que, séculos depois, transformaria o mundo bíblico. Mas antes disso, Elão aparece como protagonista da Primeira Guerra Internacional relatada na Bíblia, no capítulo 14 de Gênesis. 4 reis do Oriente, entre eles Quedorlaomer, rei de Elão, invadem Canaã, saqueiam cidades e sequestram Ló, sobrinho de Abraão. Foi nesse momento que Abraão, com apenas 318 servos, derrotou as forças invasoras em uma vitória inexplicável. A mensagem era clara: nenhum poder oriental pode prevalecer contra o povo que caminha com Deus. Com o tempo, os Medos e Elamitas se expandiram, evoluindo de clãs a reinos. E então, nasceu um império. A Pérsia. Ainda que pagã, ela nunca esteve fora dos planos divinos. Profetas como Isaías e Jeremias anunciaram o papel profético do Irã. Primeiro, como instrumento de juízo. Seriam os Medos e Persas os responsáveis por derrubar a Babilônia, menos a nação que destruiu Jerusalém. Mas a segunda profecia foi ainda mais impactante. Deus usaria um rei pagão, ainda não nascido, para libertar o povo judeu do exílio e reconstruir o templo. E o nome desse rei foi mencionado 150 anos antes de seu nascimento. De meu ungido, uma das profecias mais precisas de toda a Bíblia, e ela se cumpriu. No século VII a.C., Dejocis unificou os povos do Irã e fundou a primeira capital imperial. Seu neto, Seachares, formou um exército poderoso que destruiu Nínive. Mas foi Ciro, o Grande, quem conquistou a Babilônia sem uma batalha tradicional, numa única noite, enquanto o rei Belsazar profanava os vasos sagrados do templo. Uma mão invisível escreveu na parede: Mini Mini Tekel, Parsim. Daniel, o profeta, foi chamado e interpretou a mensagem. Teu reino foi pesado e entregue aos Medos e Persas naquela mesma noite. Os soldados de Ciro desviaram o rio Eufrates e entraram silenciosamente em Babilônia. As portas estavam abertas, e a profecia se cumpriu com precisão assustadora. Ciro não apenas libertou os judeus, ele financiou o retorno a Jerusalém, enviou os líderes Zorobabel e Josué com plenos poderes, e ordenou a reconstrução do templo. Um rei pagão usado como ferramenta divina. Assim, a Pérsia tornou-se a única nação que não destruiu Israel menos, mas o restaurou. E não para por aí. Sob o reinado de Assuero, a história de Esther nos apresenta outro milagre. Uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu, torna-se rainha da Pérsia sem que ninguém soubesse sua origem. Quando um plano de extermínio contra os judeus é tramado por Amã, Esther arrisca a própria vida para interceder diante do rei. Ela entra sem ser chamada, menos o que poderia ter significado sua morte. Mas o rei estende o cetro, e o povo é salvo. Mais uma vez, a nação persa serve como instrumento de preservação do povo de Deus, mas o silêncio da Pérsia nas escrituras posteriores não significa esquecimento. Séculos depois, quando o Messias nasceu, foram magos do Oriente, muito provavelmente sacerdotes e estudiosos persas, que vieram a Dor-Alou guiados por uma estrela, talvez influenciados pelos escritos de Daniel Antandaron, que o tempo do Messias havia chegado. A Pérsia estava lá, desde o início até o nascimento do Salvador. Mas a Bíblia não fala apenas de passado, ela também revela o futuro do Irã. Em Ezequiel 38 lemos sobre uma guerra profética conhecida como Gog e Magog. Uma coalizão de nações se levantará contra Israel nos últimos dias. Entre os nomes citados está Pérsia, ou seja, o Irã aliado a Kux, possivelmente Sudão, Put, Líbia, Gomer e Togarma, regiões da Turquia. E liderada por Gog,
associado a uma potência do norte e possivelmente a Rússia. Essa coalizão tentará invadir Israel como uma tempestade. Mas falhará? Deus intervirá diretamente. Terremotos, fogo, confusão entre os exércitos. A glória do Senhor se manifestará com poder. A destruição será completa. E os restos desse exército profano cobrirão os campos por anos. A pergunta que surge é: será esse o fim definitivo do Irã? A resposta pode surpreender. No livro de Jeremias, capítulo 49, Deus anuncia: quebrarei o arco de Elão, mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão. Em outras palavras, haverá juízo, mas também esperança. Mesmo após ser julgada, a antiga Pérsia poderá experimentar redenção. Deus, mesmo em sua justiça, deixa a porta entreaberta para os que se arrependem. Zacarias 14 confirma essa possibilidade. Após o juízo, as nações que restarem e sobreviverem à guerra contra Israel subirão a Jerusalém para adorar o Senhor. Talvez entre elas esteja Elão, talvez o Irã. A trajetória bíblica do Irã é um reflexo da própria humanidade, criada com propósito, caída por orgulho, julgada com justiça, mas ainda assim alcançável pela graça. O destino do Irã é ao mesmo tempo um alerta e uma promessa, um aviso severo aos que desafiam a vontade divina, mas também um convite àqueles que decidem voltar. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões apocalípticas de Ezequiel, a antiga Pérsia esteve presente em momentos cruciais. Quando a humanidade ressurgiu após o dilúvio, lá estavam Madé e Elão. Quando o templo foi reconstruído, foi um rei persa quem o financiou. E quando o Messias nasceu, foram sábios do Oriente, talvez da Pérsia, os primeiros a reconhecê-lo. Mas no fim, quando as sombras do fim dos tempos se alastrarem sobre o mundo, a Pérsia voltará. Desta vez, do lado obscuro da profecia. Agora eu te pergunto: você acredita que o Irã de hoje está seguindo o papel profético revelado nas Escrituras? Estamos vivendo dias em que antigas profecias começam a se manifestar silenciosamente diante dos nossos olhos? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo. E se quiser continuar explorando como os eventos atuais estão ligados às antigas profecias, assista ao próximo episódio, As 7 Chaves de Daniel para identificar o Anticristo. Nos vemos lá e que Deus te abençoe.